Versão brasileira, Herbert Richards. Sejam bem-vindos à parte 2 da análise de Half Genie Hero. Uma promessa que eu fiz no fim daquele vídeo é que eu iria cobrir todas as 3 DLCs em um outro vídeo separado, e a hora chegou. Se você não sabe o que é o Half Genie Hero, ou não viu a parte 1, eu recomendo você assistir para se situar melhor e entender o que vai ser dito aqui. Essas DLCs podem ser compradas separadamente caso você tenha a versão básica do jogo, ou você pode comprar a versão suprema de Half Genie Hero que vem com todas as DLCs inclusas e conteúdos menores que até então tinham sido exclusivos para apoiadores da campanha do jogo no Kickstarter. Sem muito o que falar além disso, vamos pular de cabeça nesses modos extras e ver o que eles têm a oferecer. Começando pelo melhor. Let's go! Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Se você tá pensando que eu disse que iria começar pelo melhor porque esse melhor envolve a Risk nua numa banheira, não se preocupa, esse não é o motivo. É só um deles mesmo. De qualquer forma, Pirate Queen's Quest propõe ser a primeira vez em que você pode jogar com a Risk Boots, a arqui-inimiga da Shantae. A quest dela nesse modo é canônica, e acontece em paralelo com a da Shantae na história principal. Especificamente, depois que a Risk corrompe a magia da garota e foge com a máquina roubada para poder realizar o plano dela. There are two sides to every story. This is how it really happened. Everything was going exactly as planned. E quem disse que isso é problema meu? Esse modo então conta a visão da Risk do que aconteceu depois disso e como ela conseguiu aprimorar o Dynamo, a tal máquina, e transformar ela naquela aberração esquisita do fim do jogo. Sendo assim, eu tenho uma péssima notícia para dar. Para coletar as peças novas do Dynamo, a Risk deve derrotar os bosses do jogo principal, assim como suas respectivas fases devem ser concluídas, e apenas as fases do jogo principal. Essa DLC de R$20 não tem nenhuma fase nova ou exclusiva. Você apenas joga as mesmas fases do modo principal, só que com algumas mudanças de assets e plataformas. Não é exatamente o mesmo level design do jogo principal, mas o layout base e a estrutura das fases é a mesma. A fase Tassel Town, por exemplo, começa em uma linha reta na areia, que depois vai para uma subida numa torre e no fim uma seção de plataforma no céu. Igualzinho no modo principal da Shantae. Mas o pior é que isso não é exclusivo do Pirate Queen's Quest. Todos os modos das outras DLCs também reciclam as fases da aventura principal, e você só rejoga elas com um personagem ou um moveset diferente. Os modos de DLC do Half Genie Hero se assemelham mais àqueles modos extras dos Castlevanias de GBA e DS, que tinham a mesma ideia. A diferença é que lá esses modos eram gratuitos e vinham com o jogo. Então, pois é, fica aí o maior defeito dessas DLCs. Para que eu não tenha que explicar isso outra hora, é melhor já ter falado de uma vez. Enfim, voltando ao que eu estava falando antes, o seu objetivo é concluir as fases com a Risk e derrotar o boss no final, para conseguir um dos componentes da máquina e seguir em frente. Por mais broxante que seja o fato de não ter fases originais e novas, existe uma coisinha interessante que eles trouxeram aqui para elas. Esse modo tem uma progressão parecida com Mega Man, em que todas as fases são liberadas do início e você pode jogá-las na ordem que quiser. No entanto, você não pode pegar tudo o que tem naquela área de uma vez. Alguns itens escondidos e coletáveis só podem ser alcançados quando você tem uma das habilidades da Risk, que são obtidas no fim da fase, depois de derrotar o boss. Então cada fase precisa ser jogada pelo menos 2 vezes, uma para concluir ela e pegar a habilidade no fim, e outra quando você já tiver todas as habilidades e pode catar todos os coletáveis que não pôde pegar da primeira vez. Dentre as habilidades da Risk nós temos o chapéu e o canhão retornando do Pirate's Curse. Um gancho que permite você se locomover pelo teto, uma esfera mágica que permite você afundar na água e um projétil novo para sua arma que explode pedras gigantes. A Risk pode atacar com seu sabre, que meio que funciona igual o cabelo da Shantae, ou com a pistola de pirata dela que pode alternar entre 4 tipos diferentes de tiro. Um tiro padrão, que é fraco e lento, mas nunca acaba, um tiro múltiplo em várias direções, um míssil teleguiado e as bombas que dão dano massivo. Nesse modo, nós não temos gemas e loja, porque também não tem uma cidade. O seu hub principal é o quarto da Risk, onde ela se mostra na forma como ela vê ao mundo. Quebrar jarros e matar inimigos agora dropa apenas mais munição para sua arma,
Os coletáveis da aventura da Risk consistem num cristal de gênia, que só é usado para abrir a fase final quando você consegue coletar todos, e magia negra. Magia negra é usada para fazer todo tipo de melhoria na Risk, aumentar o HP máximo, aumentar o dano e a velocidade de cada um dos seus tiros, melhorar o seu ataque base, aumentar a capacidade de munição, melhorar cada uma das habilidades da Risk. Isso permite uma customização bacana e é bem satisfatório tanto fazer upgrades quanto ver o quão forte a apelona a Risk consegue se tornar mais tarde na jornada dela. O pico de dificuldade desse modo é o contrário do comum. Ele começa mais difícil, mas aqueles mesmos inimigos e desafios se tornam uma piada depois. Eu tenho que dar esse crédito para eles, a Risk é extremamente divertida e satisfatória de controlar. De todas as formas de se jogar as fases do Half Genie Hero, ela consegue ser até melhor que a própria Shantae em alguns momentos. Ser divertida é uma grande vantagem para mim, apesar dos erros que possam vir junto. Seven Sirens é um jogo com bastante erros, mas é o meu segundo favorito da série ainda assim, justamente por causa disso. E é claro, não vamos nos esquecer, Risk nua na banheira. Risk nua na banheira. Não sobra muita coisa para falar sobre esse modo, então que tal eu contar como ele termina? Como eu disse, essa pequena jornada da Risk acontece em paralelo com a da Shantae, fazendo dela canônica. Depois de coletar todos os cristais de gênio e os componentes da máquina, a fase final se abre e você pode jogá-la. Chegando no final, a Risk e a Shantae se encontram exatamente como na aventura principal. Mas como é você controlando a Risk agora, isso significa que eles teriam que criar uma boss fight contra a Shantae, e foi o que eles fizeram. Essa é uma luta nova e exclusiva desse modo, e é bem interessante também. Aqui dá pra abusar do moveset das melhorias da Risk para atacar a Shantae em cada uma das suas formas animais. Então a Shantae é derrotada, mas esse modo não era canônico? Bem, ele é, mas pode excluir essa parte em específico. Tudo o que acontece até o momento em que as duas se encontram aqui aconteceu realmente, mas a derrota da Shantae foi só um improviso final para esse modo. Na história, quem ganha é a Shantae mesmo. Nesse finalzinho não canônico, depois que a Risk ganha, ela ao mesmo tempo perde porque a fábrica dela explode por incompetência dos piratas dela, ou porque os desenvolvedores quiseram, e ela sai voando pra casa do caralho. Talvez você que tenha acompanhado os meus vídeos ou já jogou a série tenha se perguntado como seria jogar com a Risk, e isso foi possível com Pirate Queen's Quest. Mas você já se perguntou como seria controlar a Sky? Ou a Roritops? Ou o Bolo? Bem, aqui você pode usar os três. Friends to the end. Friends to the End conta a história de como os três amigos da Shantae entraram na mente corrompida dela para salvá-la da possessão da magia negra. Essa aventura, assim como a anterior, é canônica e aconteceu de fato em paralelo com a timeline da aventura principal. Ela acontece depois que a Risk corrompe a Shantae e foge com a máquina, e os amigos então tentam trazer a Shantae de volta. Na história principal isso demorou só um curto instante, mas depois de fazer a garota voltar ao normal, a Sky disse explicitamente que eles estavam tentando alcançar ela por horas. Nessas ditas horas, enquanto os eventos do Pirate Queen's Quest estavam rolando em paralelo, Friends to the End se propõe contar como os três amigos conseguiram trazer a heroína de volta, entrando na mente dela e viajando através das suas memórias até alcançarem o subconsciente dela. Por viajar através das memórias da Shantae, é claro que eu quero dizer que você rejoga as mesmas fases do modo principal de novo, pois como eu disse, isso não é exclusivo da DLC anterior. Um dos motivos pelos quais o Pirate Queen's Quest não só é a DLC mais cara das três, como também é a melhor, é que apesar dele reciclar o jogo principal, ainda tem bastante conteúdo menor que é exclusivo dele. Nele nós tínhamos inimigos novos, itens novos de comida desenhados só para esse modo, menus novos, artes novas, um sistema de upgrade exclusivo e, é claro, level design trabalhado em cada fase para que possam ser jogadas na ordem que você quiser. E a Risk na banheira, não dá para esquecer esse detalhe importante. Mas a partir do Friends to the End, a quantidade de novidades por modo foi diminuindo e eles foram se tornando cada vez mais simples, o que é um grande problema se tratando de DLCs pagas. Esse modo aqui já começa decepcionando ao se livrar da maioria do que tinha na DLC da Risk. Não temos menus além desse aqui bem simples de seleção de fases,
não temos itens, o sistema de upgrade é bem mais simples e menos interessante, não temos Risk na banheira, e o modo tem progressão normal de jogo de plataforma, com você apenas jogando cada fase uma atrás da outra até chegar no final, e é isso. Não dura nem 1h30 para zerar essa DLC. Os coletáveis da vez são esses Dream Squids, mas eles só existem com um único propósito: ter algo no modo que torne possível fazer 100% nele. Eu acho super engraçado quando você coleta o primeiro e diz: tente coletar o máximo que conseguir, quem sabe o que pode acontecer. Sabe o que acontece? Tá vendo isso? Pois é, não acontece porra nenhuma. Esses Dream Squids não fazem nada. Outra coisa que eles removeram é poder aumentar sua quantidade máxima de vida. Aqui você tem 3 corações fixos do começo ao fim e apenas isso. Como não dá para recuperar HP, pois itens de cura também não existem, a única forma de reencher sua vida é dando a sorte de dropar corações. Isso é legal por um lado porque deixa o jogo mais desafiador e impede que você trivialize os desafios com itens de cura. Mas por outro lado, são só 3 corações, do início ao fim. Tomar dano aqui tem um peso enorme. Eles poderiam pelo menos deixar você aumentar sua quantidade máxima de vida um pouco. Já o sistema de levels, eles não removeram. Só simplificaram pra caramba a forma como você melhora os seus personagens. Gemas estão de volta e agora, ao invés de serem usadas como grana, afinal isso seria impossível aqui, elas são acumuladas para evoluir seus personagens. Pegando uma certa quantidade, você consegue dar level up e isso melhora a velocidade e dano dos seus ataques, podendo ir até um level máximo de 4. O foda é que toda santa vez que você toma dano, perde algumas gemas, e isso pode fazer com que você perca níveis e é especialmente irritante em bosses. No fim, Friends to the End é basicamente um plataformer genérico e linear. Mas então o que nós temos? Como eu disse, essa DLC se vende em cima do fato de permitir jogarmos com 3 personagens diferentes. Eles acabam sendo a melhor parte da DLC sem dúvida, e as fases são feitas para comportar suas habilidades. Cada personagem tem um ataque padrão, um ataque secundário que gasta mana e um movimento mandatório para sessões de plataforma. A Sky, por exemplo, ataca jogando pássaros que retornam para ela que nem bumerangues. Seu ataque secundário são pássaros que ficam orbitando ela, mas eu mal uso essa habilidade de tão ruim que ela é, principalmente para uma personagem que ataca à distância. A habilidade dela é arremessar um ovo para cima ou na diagonal que vira uma plataforma onde você pode pisar. A Sky também pode segurar o botão de pulo no ar para planar. Bolo é o próximo, o ataque dele é uma arma de longo alcance com dano alto que quebra pedras, o ataque secundário dele são essas esferas que ricocheteiam nas paredes e chão, e a habilidade de progressão dele é se enganchar nessas argolas e balançar que nem o Simon Belmont em Super Castlevania 4. Por último, a Roritops. Ela meio que é a melhor personagem, já que o ataque dela é o mais forte e rápido, e o movimento secundário dela é comer um cérebro que reenche vida. Essa é a única maneira fora os corações de recuperar HP. A habilidade dela consiste em arremessar a própria cabeça e reaparecer onde ela cai, podendo atravessar esses feixes negros e valas muito compridas. O gameplay desse modo é super básico, apenas atravessa todos os níveis e troca de personagem quando a situação pedir. Me lembra um pouco o Castle 3 e Bloodstained Curse of the Moon, onde você tem múltiplos personagens para progredir direto pelas fases até chegar no fim e lutar com o boss. Se você tiver síndrome de completionista que nem eu, vai querer pegar todos os Dream Squids apesar de eles serem inúteis, mas ainda assim não demora para completar esse modo, você consegue em menos de 2 horas. Um detalhe legal é que as músicas que tocam nas fases não são as mesmas do jogo, elas são músicas correspondentes do Risk's Revenge e do Pirate's Curse. Não são remixes, é literalmente um Ctrl+C, Ctrl+V daqueles jogos, mas pelo menos é algo diferente para se ouvir nessas fases iguais. Agora, eu tinha dito que os modos de DLC do Half Gene Hero apenas reusam as fases da campanha principal, o que é verdade, mas o Friends to the End tecnicamente tem fases novas. Antes de ir para a luta final, a Sky, Rory e o Bolo são agraciados com 3 sequências de plataforma relativamente mais desafiadoras, desenvolvidas especialmente para cada um deles. Aqui você não pode trocar de personagem e tem que passar em cada sessão com o respectivo personagem dela. Por mais broxante que essas fases sejam visualmente, afinal é só um monte de assets roxos genéricos encaixados que nem blocos de montar, e o fundo parece uma versão alternativa de um portal do Nether, eu tenho que admitir, no entanto, que essas 3 sessões têm uma caralha de uma dificuldade. Meu Jesus, do nada o pico de desafio nessas sessões de plataforma vai para a estratosfera. Sabe aquela sequência final do Pirate's Curse que coloca todos os equipamentos de pirata nos limites? Pois é, temos um concorrente à altura agora.
Aqui você é exigido uma precisão absurda, especialmente na parte da Sky que é necessário um timing de Deus, principalmente se for coletar todos os Dream Squids no caminho. No final, os três patetas alcançam o núcleo da mente da Shantae e lá eles encaram sua versão maligna e corrompida, a Nega Shantae. E aqui parece que o orçamento já tinha ficado meio apertadinho porque a luta com ela é exatamente a mesma luta final da DLC passada. Bom, uma das melhores coisas da jornada acaba sendo o fato de que o modo tem uma narrativa legal com os três amigos tentando superar as diferenças entre eles para chegar no destino e salvar a Shantae. Sky e Rory acham o Bolo imaturo idiota, Bolo e Rory acham a Sky mandona e convencida, e a Sky e o Bolo acham a Rory desleal e não confiável. Os três são amigos da Shantae, mas ao mesmo tempo não se dão bem entre si, mas durante a aventura pelas memórias da meio-gênia, eles aprendem a conviver um com o outro e se perdoam. Depois de derrotarem a Nega Shantae, eles conseguem trazer a amiga deles de volta com aquele papinho gay de Poder da amizade, você é mais forte, você consegue. e assim, Friends to the End chega ao seu fim. A próxima e última DLC se chama Costume Pack, e diferente das outras DLCs, essa aqui não adiciona apenas um, mas 3 modos novos. Infelizmente, esses também são os modos mais fracos e simples até agora. Todos eles seguem uma mesma estrutura que pode ser explicada da seguinte maneira. Primeiro, você, mais uma vez, apenas rejoga todas as mesmas e exatas fases e bosses do modo principal. Segundo, nada de Risk pelada na banheira. Terceiro, o sistema de level up do Friends to the End, assim como sua progressão linear ainda estão aqui. Então, além desses modos reciclarem do jogo normal, reciclam do Friends to the End também. Só que as fases roxas se foram e agora então demora ainda menos tempo pra zerar esses modos. Ah, e os Dream Squids ainda não servem pra porra nenhuma. Quarto, você volta a controlar a Shantae, só que em alguma roupa diferente e com um moveset que consiste em um ataque primário, secundário que gasta mana e uma habilidade mandatória, igual no Friends to the End. E por último, nenhum desses modos é canônico. As histórias deles não fazem sentido nenhum, não aconteceram na lore da série e a intenção por trás delas é meio que serem só narrativas bobas e alternativas mesmo. Algo de fundo que justifique o que a Shantae tá fazendo. Justamente por não ter importância alguma além de suposto valor cômico, quando eu joguei esses modos eu nem prestei atenção na história deles de tão irrelevante e whatever que elas são. Então eu não sei do que elas se tratam. Eu até poderia ir lá ver um vídeo e ler todos os diálogos, mas eu não tô afim. Agora que eu deixei claro tudo que esses 3 modos fazem em comum, para explicar as diferenças pequenas entre cada um vai ser bem fácil. Ninja mode! Dos 3, esse é meu modo preferido. No modo ninja, a Shantae tem uma mobilidade incrível e corre igual Naruto. Ela também tem um pulo na parede, que é uma bosta. O seu ataque principal é uma katana. Uma katana. E o seu ataque secundário são shurikens arremessáveis. A sua habilidade mandatória de progressão que o modo tenta explorar é esse ninjutsu de teleporte que faz com que a Shantae possa reaparecer a uma distância em qualquer uma das 8 direções. Esse modo chega até a ser bem divertido graças ao moveset ótimo que ele te dá, sem falar que o teleporte é bem útil em bosses e para escapar de quedas. No geral, se quiser uma distração boba para uma horinha na sua tarde, esse modo não é mau. Mas como eu disse, não tem muito o que falar além disso. Todo o resto eu já expliquei nessa análise pelo menos umas 3 vezes. Então, para não ficar só por isso, eu quero dizer que eu me lembro um pouco de como esse modo termina. E o diálogo final dele é uma das coisas mais insanas e sem noção que eu já vi nessa franquia. Basicamente, a roupa de ninja de verdade da Shantae tinha chegado no laboratório do Mimic, e ele revela que ela tinha se confundido e estava o tempo todo vestindo sem saber o traje de quando ela era bem novinha. A coloração verde da roupa era, na verdade, e eu não estou brincando, manchas permanentes de merda que ficaram presas na roupa. Como cacetes esse traje de bebê coube na Shantae, eu não faço a menor ideia, mas graças a Deus esse modo não é canônico, senão ela teria sido a primeira personagem indie que literalmente foi se aventurar vestindo a própria bosta. Switch it up!
Dos 3 modos, não é o meu preferido, mas é o preferido de muita gente. Officer Mode propõe ser algum tipo de homenagem / autopropaganda para uma outra franquia da WayForward, Mighty Switch Force, que eu ainda não joguei, mas parece ser bem interessante, algum tipo de Mega Man com puzzles. E esse modo tenta incorporar o gameplay daquele jogo com o Half Gene Hero. Aqui o moveset da Shantae é limitadíssimo, ela só pode andar, pular e atirar, não pode tocar na água e nem mesmo se abaixar. Mas o seu ataque normal é bem poderoso. Quando ele está no level máximo, a sua arma dispara para 3 direções ao mesmo tempo, e quando todos os tiros pegam, causa uma quantidade descomunal de dano, obliterando bosses em uma questão de segundos. A maior mudança que esse modo traz são esses blocos espalhados por toda parte que você pode interagir. Apertando o botão da habilidade, você consegue ativar e desativar esses blocos, e isso cria um desafio de plataforma e uma dinâmica de gameplay diferente do que foi visto até agora. Você também pode usar esses blocos para arremessar inimigos contra a tela, o que é bem satisfatório e divertido, e uma referência clara a Mighty Switch Force. Falando de referências, todas as músicas que tocam nas fases foram substituídas pela trilha sonora daquele jogo. Os corações da Shantae são azuis, os Dream Squids foram substituídos por essas garotas que você tem que resgatar e tem seus designs baseados nas personagens femininas daqui, e as voice lines da Shantae são novas. O pessoal prefere esse modo dentre os 3 provavelmente por causa da mecânica de blocos, que é a coisa mais diferente que essa DLC oferece, mas ainda assim, o esquema de antes não muda. Você ainda está jogando Half Gene Hero mais uma vez. É o mesmo jogo das outras DLCs e modos. E agora, vem a parte que eu queria evitar. Beach mode! O modo praia, o pior de todos os modos do Half Gene Hero. Enquanto os outros modos dessa DLC eram apenas sem graça em comparação com Pirate Queen's Quest e o Friends to the End, o modo praia não só é bem medíocre, como ele também tem uma feature que torna ele desprazeroso, coisa que eu pelo menos não vi nos outros modos. Bem, aqui o seu ataque principal volta a ser o seu cabelo. O seu secundário é jogar bolas de praia que ricocheteiam em tudo, e a sua mecânica de habilidade é se encapsular numa bolha e flutuar por um tempo. Só isso tudo já é bem foda-se, mas existe um pequeno grande detalhe. Aquela coisa que diferencia esse de todos os outros modos. Caso você não seja cego, deve ter notado aquele ícone de sol no canto inferior esquerdo da tela. Quando essa desgraça enche, você começa a tomar dano muito rápido. Então o que você tem que fazer para prevenir isso? Você tem que a cada 15 ou 20 segundos coletar esses frascos de protetor solar distribuídos pelas fases, e isso reseta o medidor de sol te dando mais tempo até o próximo protetor solar. Então agora você tá rejogando Half Gene Hero, mas com um toquezinho de ansiedade e frustração, porque agora é obrigado a vigiar essa porra aqui embaixo enquanto faz os desafios de plataforma, e quando o medidor tá perto de ficar cheio, o seu cu tranca e você fica todo aflito tentando achar um protetor solar o mais rápido possível. E essa mecânica também se estende para bosses, mostrando o quanto ela não funciona. Enquanto você luta com um deles, tem que dar a sorte de algum protetor solar dropar para você. Se isso não acontecer, você é obrigado a tomar dano ou até morrer. Tem bosses que usam certos tipos de ataque que dropam um protetor para você, mas como o padrão de ataque deles não tem ordem fixa, de vez em quando eles demoram mais para usar o tal ataque. E tempo é precioso nesse modo. Então, se eles demorarem para soltar o protetor solar, você não vai ter tempo até o próximo protetor e nenhuma escolha a não ser morrer. E só para lembrar, você ainda tem que lidar com o dano natural que você toma de ataques. Se essa barra de vida fosse pelo menos um pouco maior, seria bem melhor. Eu lembro que quando eu rejoguei essa praga pela segunda vez para pegar todos os achievements desse modo, eu fiquei mais ou menos 1 hora enfrentando o Squid e o Hypno Barrel, e eu sempre morria por ficar sem tempo, e o jogo não dropava o protetor solar de jeito nenhum. Inclusive eu dei rage depois de uns 45 minutos sofrendo nesse boss e taquei o meu fone na parede, causando a mim mesmo um prejuízo de R$20. Eu bato bem da cabeça? Talvez não. Mas esse modo é pior do que escovar gengiva com lixa e fazer bochecho com ácido sulfúrico e depois? Talvez sim. Não é divertido, não recomendo. Com isso, nós cobrimos todas as DLCs de Half Gene Hero. O que eu acho?
Bem, a DLC da Risk é disparada melhor e a mais divertida, e aqui tem mais conteúdo original e novo. Friends to the End apenas traz 3 personagens jogáveis novos, mas o resto da DLC é basicamente Half Genie Hero como um plataforma genérico e linear onde você apenas troca de personagem quando o jogo pede. Já o Costume Pack, esse é só para aqueles que são fãs o suficiente para gastar dinheiro em 3 modos mega simples que não adicionam muito. O Ninja Mode e Officer Mode chegam a ser divertidos e legais para matar o tempo, mas eu não diria que fazem valer super a pena os R$15 que você vai gastar nessa DLC. Se você olhar na Steam, vai notar que de todas as mídias relacionadas a Shantae, as DLCs de Half Genie Heroes são os únicos produtos com uma média de reviews neutra e não de maioria positivas. Isso se deve a 2 coisas que justificam essa repercussão, que é o fato dessas DLCs mais reciclarem do jogo principal do que adicionarem alguma coisa, e o preço absurdo. O jogo base sem as DLCs custa cerca de R$30. Pirate Queen's Quest custa sozinho R$20, e as outras 2 DLCs custam cada uma R$15. Você paga uma grande fração do preço do jogo original só para ganhar uns modos que são apenas reskins do jogo normal. E isso não é o melhor dos investimentos. E graças a esses modos extras, o número de conquistas para pegar aumentou, o que não é um problema. Mas dentre as conquistas de jogos da Shantae, uma delas é sempre a de speedrun e a de speedrun 100%. E para cada modo individual de cada DLC, tem essas 2 conquistas. Isso me obrigou a jogar cada modo umas 2 ou 3 vezes. Foi um inferno platinar esse jogo. Imagina que eu tive que jogar ele umas 15 vezes no total, seguidas, se a gente considerar que cada modo é igual ao outro por conta de serem as mesmas fases. Dureza, viu? E assim, eu oficialmente fechei a série e analisei tudo o que ela tem a oferecer. Esse canal é mais meio que uma forma de lazer minha e eu faço esses vídeos por diversão. Não tô querendo fazer dele algo grande, mas eu ainda assim amaria se muitas pessoas pudessem ver meus vídeos. Eu ainda tenho algumas ideias em mente e pretendo fazer, por exemplo, um iceberg de Shantae, um top 10 músicas da série e uma tier list de transformações. O legado não vai morrer aqui. Fiquem ligados e até a próxima.